Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos e irmãs, no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Vamos continuar a nossa leitura no livro da revelação de Jesus Cristo. Vamos ler hoje o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Temos aqui a projeção do texto. Tem também na internet ou não? Tem? Ó, rotinha ali 100% eficiente, né? Vamos ler o capítulo 4 de Apocalipse na continuidade do que temos lido aqui nos nossos cultos dominicais vespertinos. Antes de ler, né? Só lembrando aí que tivemos hoje pela manhã nosso culto em que citamos bastante aí o Dia dos Pais, né? Tivemos a presença dos pais, né? De vários Marcelos lá na projeção, na transmissão. Então, os nossos parabéns aí para todos os pais, e já pela manhã com uma busca ali na palavra de Deus sobre a felicidade, sobre o que é você desejar, né? Que o filho seja feliz. Então, você pode buscar lá, se você não esteve conosco de manhã, busca lá nas nossas transmissões, o culto matutino, o estudo no Salmo 1. Agora, vamos ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no seu aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória,
honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, que temos diante de nós para reconhecer a vontade de Deus e buscarmos uma aproximação maior em adoração ao Senhor, segundo a sua vontade. Amém, meus queridos? Amém? Estamos com os olhos abertos porque a gente leu, né? Mas agora vamos abrir também o coração para reconhecer a vontade de Deus, o cuidado de Deus nessa visão do trono de Deus. Eu tenho certeza que os meninos aqui e a menina aqui na frente ficaram imaginando como é que é esse trono. Não ficou? Ah lá, não falei? Viu? Então, vocês já imaginaram que nós estamos falando aqui do céu. João, o servo de Deus, teve uma visão que Jesus falou para ele um monte de coisas sobre a igreja naquela época que estava sendo perseguida. E João ouviu Jesus dizer como Jesus confortaria a igreja. Agora, a visão muda de figura. Jesus, ou uma voz que está lá no trono, no céu, chamou o João para ir até lá, para ele ver como que é o céu, como que são as coisas do céu. E João se achou em espírito para poder reconhecer e observar e ver o que estava acontecendo no céu. E João vê um trono. E hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre o trono de Deus. Essa palavra trono aparece mais de 70 vezes na Bíblia. Mais de 40 delas no livro do Apocalipse. E dessas vezes que aparece no livro de Apocalipse, aparece 12 vezes aqui nesse texto. Fala aqui de vários aspectos do trono, né? Fala que ele viu um trono, fala que no céu tem um trono, que tem alguém sentado no trono, que ao redor do trono há um arco-íris, diante do trono há pessoas, seres angelicais dobrados diante daquele que está sentado no trono. É interessantíssimo a gente imaginar esse lugar que é o céu e esse trono que está nos céus. A pergunta que a gente tem que fazer aqui para o texto é: o que isso tem a ver com a minha vida diante de Deus? O que isso tem a dizer ao meu coração? Por exemplo, quando eu não sei o que fazer ou quando estou diante de situações que são para mim um mistério. Por que às vezes, na vida, as coisas não acontecem como a gente esperava acontecer? Por que acontecem coisas que a gente não sabe a causa ou a razão delas, ou a explicação dessas coisas acontecerem? A gente tem muitas partes da nossa vida sob controle, né? A gente controla a hora que a gente acorda, a gente controla a hora que a gente vai trabalhar, a gente controla o que a gente faz com o dinheiro que a gente ganha, a gente controla como a gente lida com os nossos relacionamentos, mas tem coisas que a gente não controla. A gente não controla a nossa saúde, por exemplo. A gente não sabe por que a gente fica doente. A gente não conseguiu controlar a pandemia, mesmo diante de quase 2 anos de pandemia. A gente não controla. A gente não controla os governos, por exemplo. A gente não sabe o que está na cabeça das pessoas que governam
e por que que elas cometem determinadas ações e fazem determinados movimentos que a gente definitivamente não esperava que elas fizessem. Mas eu vou voltar à minha pergunta inicial. O que tem a ver a gente reconhecer nessa visão de João o céu e saber que no céu tem o trono com todos esses acontecimentos da nossa vida? É simples a resposta. Tem a ver que tudo o que acontece aqui tem uma conexão lá. Tudo o que vivemos aqui é em resposta do que acontece no céu e nesse trono que tem alguém sentado. E a boa notícia para nós, nessa noite, ao estudarmos esse texto do Apocalipse, é que o céu está aberto para a gente reconhecer, para a gente ver que os acontecimentos daqui têm origem lá, mas também a gente compreender aspectos da vontade de Deus que nos levam a ter aqui uma vida diante do Senhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais resolvida, uma vida de maior confiança no Senhor, uma vida em que a gente não fica perdido diante das circunstâncias que fogem das nossas mãos. Então vamos olhar para o texto e vamos ver aspectos dessa visão, o que o João está vendo aqui, conforme eu já falei aqui, ele foi elevado ao céu, né? A voz que ele ouve lá do trono diz para ele, aqui no versículo 1, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui nessa frase está dito que as coisas que devem acontecer são mostradas para João lá no céu. Então, criançada, Deus tem o controle de todas as coisas. Quem que se assenta num trono, normalmente? Deus. Mas e quando não é Deus? Quando são as pessoas? Que tipo de pessoa que senta no trono? Imagina um trono num lugar, num castelo muito grande, muito importante, e um lugar principal daquele castelo, daquele reino. Quem é que se assenta ali? O rei. Quem tem autoridade. Quem senta no trono é quem manda. Quem senta no trono é quem dita as ordens. É a famosa cadeira do chefe. Já viu assim algumas repartições? Né, Daniel? Quando você chega assim, aquela cadeira ali, você nem chega muito perto. Né? Que é a cadeira do chefe. É aquela cadeira ou da cadeira da qual saem as decisões que vão ser executadas por aqueles que estão subordinados àquela pessoa que tem autoridade. Então, meus queridos, o que João recebe aqui como compreensão da vida é que Deus, ou a voz que está no trono, a voz como de trombeta, chama o João para ele saber as coisas que iriam acontecer. E nós vamos ver, à medida em que a gente lê o Apocalipse, que vão vir aqui grandes perseguições para a igreja. Vão vir aqui explicações de tudo o que acontece nos nossos dias. Explicações sobre as doenças, explicações sobre a política, explicações sobre a perseguição que a igreja sofre, por que as pessoas morrem por causa do evangelho, explicações de como o diabo é astuto e como ele vai agindo, como ele usa o pensamento das pessoas, como ele usa as pessoas que exercem autoridade no mundo para poder mostrar a vontade dele, do diabo, e não a vontade de Deus. Tudo isso a gente vai ver no Apocalipse. A gente vai ver também, depois desse período de perseguição da igreja, como que Deus protege a igreja, e como que Deus executa o seu juízo, quando ele falar das 7 taças.
Então, aqui, o João está começando a ver, e ele ouve dessa voz dizendo, sobe para cá, porque eu vou te mostrar tudo o que deve acontecer. Isso significa, queridos, que Deus não apenas faz acontecer, controla os acontecimentos, como Ele tem a disposição de nos dar o entendimento, de nos dar a compreensão de todos os acontecimentos à luz desse ensino, de que tem no universo, tem um trono, esse trono está nos céus, e desse trono saem todas as decisões e os acontecimentos que vão ocorrer nas nossas vidas. Então, o céu é um lugar, segundo o João viu, um lugar aberto à nossa compreensão dos acontecimentos e ao entendimento da vontade de Deus sobre tudo o que acontece. E aí o João diz que nesse trono tem alguém sentado. Quem é que está sentado no trono? A Laurinha já respondeu ali antes, né? A primeira resposta dela foi a resposta mais correta que podia ter. Mas só que o João não fala que é Deus. Por que João não fala que é Deus? Olha o que o texto diz. Bota ali para a gente, Rutinha. Ele diz que versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Olha que o João se achou em espírito, sabe por quê? Porque humanos, ou humanamente falando, a gente não consegue ver Deus. Nós não podemos estar diante da glória do Senhor e continuarmos a mesma pessoa. Às vezes a gente ouve os cânticos dizendo, né, que eu vi Deus, eu toquei em Deus, né, Deus está aqui. A gente não tem noção do que é. Lá no tempo do Antigo Testamento, Moisés só conseguiu olhar de costas, olhar um lampejo daquilo que é a glória de Deus. A gente não consegue olhar para o Senhor, é como se a gente fosse olhar para o sol num dia muito... E o sol é apenas uma das criações de Deus. Imagina olhar para Deus. Então o João, ele se acha em espírito, porque humanamente falando, ele não conseguiria ver o que ele viu. E mesmo em espírito, o que ele vê é alguém. Ele não dá o nome. Ele não diz quem é. Mas ele vê aspectos desse que está assentado no trono. Como que é esse aspecto? Ele diz, é semelhante no aspecto, olha só, tá vendo? A gente não conhece totalmente o Senhor, mas ele é semelhante ao aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ele está falando aqui que esse que está sentado no trono é tão majestoso e tão poderoso que ele é comparado às 3 pedras mais preciosas de que havia o conhecimento na época do João. O jaspe, o sardônio e a esmeralda. Então, tanto poder, tanta glória, que ele olha apenas como um aspecto dessas pedras preciosas e dessa majestade, dessa beleza, dessa claridade, dessa exuberância que é aquele que está sentado no trono. E é interessante que ele vê um arco-íris. O que é o arco-íris? O arco-íris é um sinal da promessa e do cuidado de Deus para o seu povo. Quem lembra aqui quando que Deus colocou primeiramente o arco-íris na história? Foi logo depois do dilúvio, para prometer para o seu povo que não mais destruiria a terra com as águas. Então, toda vez que a gente vê um arco-íris no céu, a gente vê Deus falando que vai cuidar do seu povo, que vai proteger o seu povo. E o João vê o arco-íris. Agora tem uma coisa muito interessante aqui, que depois, quando ele fala dos 24 anciãos, no versículo 5, está acontecendo uma tempestade. Do trono saem vozes e trovões,
e diante do trono ardem 7 tochas de fogo que são o Espírito de Deus. Tem uma tempestade vindo aí, mas o João vê o arco-íris antes da tempestade. Normalmente o arco-íris vem o quê? Depois da tempestade, não é? Depois da chuva. Aparece o arco-íris quando o sol nasce. Mas o João está vendo esse cuidado de Deus, João está vendo essa graça de Deus, essa proteção de Deus antes da tempestade, antes do juízo. Louvado seja Deus por isso. Porque antes do juízo vem a oportunidade. A graça de Deus nos é dada de nós reconhecermos a sua voz de cuidado, a sua voz de pedras preciosas, a maravilha que é esse encontro com esse que está assentado do trono, antes de virem os relâmpagos, os trovões e os fogos para a destruição do juízo de Deus. Nós temos a oportunidade de reconhecer o cuidado de Deus antes do seu juízo. Aqui o texto vai falar de 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Tem vários tronos, né? E cada um desses está assentado num trono. E esses 24 anciãos, muito provavelmente são as referências à completude da igreja de Cristo Jesus. Pensando nos 12 apóstolos, nas 12 tribos, juntando ali, e o Apocalipse sempre fala do número 24 como o número da completude do povo de Deus. Então a gente tem aqui uma figura, um símbolo da igreja de Cristo. Mas aonde a igreja de Cristo está assentada? Ela está sentada no trono também. Em tronos que estão diante do trono principal. Agora você já dá para imaginar, né? Igual no desenho animado, né? Um trono grandão e 24 tronos ao redor. A igreja de Cristo representada no mundo inteiro, governando com o Senhor. Queridos, quando nós viemos aqui para adorar a Deus, quando nós nos dobramos diante do Senhor, quando nós vivemos a vida em comunidade, fazemos a obra que o Senhor nos deu para fazer, pregamos o Evangelho, levamos as pessoas em oração ao Senhor, cuidamos dos pobres, dos necessitados. Quando nós somos igreja, nós estamos governando sobre o mundo. Nós vimos isso várias vezes nas cartas. Nós vimos que Deus deu esse papel para a igreja. Nós não viemos na igreja apenas para resolver os nossos problemas. Nós viemos à igreja, nós somos igreja, nós vivemos como igreja para cuidar do mundo, para sermos sacerdotes do mundo, para apresentarmos o mundo diante de Deus e, com isso, dizer o que o mundo deve fazer, dizer como as coisas devem ser. Não é nas filosofias, não é nas ordens do dia de grandes associações, não é nas escolas que nós vamos dizer o que é certo fazer, ou que vamos receber as ordens de acordo com a mente de cada um que pensa de uma forma, pensa de outro, e lá a gente vai aprender dizendo assim, não tem um caminho único, não tem um caminho certo. Tudo é possível, cada um faz o seu caminho. Não é isso. É a igreja de Cristo Jesus que se assenta nos tronos, ao redor do trono, para governar junto com Cristo Jesus. E a igreja é aquela que prega que do trono saem vozes de trovões e relâmpagos, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os Espíritos de Deus. A mensagem do trono é uma mensagem de cuidado, porque tem alguém lá que manda, beleza? Mas é também uma mensagem de juízo, que nós devemos nos colocar diante do Senhor e saber que temos a oportunidade de conhecer, temos a oportunidade de contemplar a maravilha que é o Senhor, mas precisamos também estar preparados para o juízo de Deus. O texto continua dizendo que há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono,
os seres viventes com olhos por todos os lados. Olhos por dentro, olhos por fora, olhos pela frente e olhos para trás. Ou seja, tudo é transparente. Há uma clareza naquilo que Deus faz, naquilo que Deus mostra e naquilo que nós podemos conhecer da vida diante do Senhor. A vida não é complicada. O que o João vê lá no céu, na visão que ele tem em espírito, é como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. É tudo claro. É tudo límpido para que nós compreendamos. Esses seres viventes são 4 seres viventes. Aí fala que o primeiro é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao homem e o quarto semelhante à águia que está nos céus. O que são esses 4 seres viventes? Não há um consenso sobre isso. Alguns dizem que são os 4 evangelistas, porque você tem ali o leão, o novilho, figuras de Cristo Jesus. Aí tem Mateus, Marcos, cada um deles, né? Mateus como o poder, o leão, a presença, Marcos como o novilho, o serviço, Lucas como o homem perfeito, por isso Lucas escreve para Teófilo, falando as coisas historicamente, enfim, né? João como a águia no céu, ou aspectos da natureza, o aspecto do leão, a força, o aspecto do serviço, enfim. A ideia aqui é que esses 4 seres viventes, eles são esse complemento da clareza, da observância. Deus tem olhos por todos os lados. E se for aqui uma figura de Cristo Jesus, Jesus também tem olhos por todos os lados. Ele vê todas as coisas. Nós vimos isso nas cartas. Que Jesus sabe, ele começa cada carta, a cada igreja, dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você passa, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço o seu coração, eu sei o que você está pensando, eu conheço os seus caminhos, mais do que você. Você fala que você é pobre, mas você é rica, eu tenho uma porta aberta diante de você. Então, Jesus é esse que conhece, e no céu, ou nessa perspectiva de reconhecermos o cuidado de Deus nas coisas da vida, tem a ver com essa clareza e com essa limpidez com que nós reconhecemos e vemos todos os acontecimentos. Tanto esses 4 seres viventes, para encerrar aqui a exposição do texto, quanto os 24 anciãos, os seres viventes estão adorando aquele que está assentado no trono. E os 24 anciãos se juntam a esses 4 seres viventes e também proclamam a adoração genuína ao Senhor. Os 4 seres viventes dizem: Santo, 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 versículo 8, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja aqui que na adoração dos 4 seres viventes, tem esse mesmo aspecto do cuidado e do controle de Deus sobre todas as coisas. É aquele que era, que é e que há de vir. E a igreja representada nos 24 anciãos, que tem coroas, né? Eles também têm coroas, eles também dominam, eles também governam, mas eles tiram a sua coroa e colocam diante do trono, diante daquele que está sentado no trono, dizendo: o Senhor que é digno, tu és digno, Senhor e Deus nosso. Agora ele fala que é Deus, viu, Laurinho? Agora no final ele fala: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, versículo 11, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero terminar essa exposição do capítulo 4, te dando aqui alguns desafios para a sua vida diante de Deus. O primeiro deles é que você não precisa viver em confusão na sua vida.
Você não precisa viver achando que a vida é um mistério e que coisas acontecem que você nunca vai dar conta de saber por que acontecem, porque nós, segundo o que nós vemos aqui no texto, nós podemos conhecer a Deus, podemos conhecer os seus planos para nós e os seus planos para o mundo. A vida não é um livro fechado. A gente vai ver isso no capítulo 5, que o livro está aberto. E a primeira visão que o João tem é que o céu está aberto. Existe para você que está nos ouvindo a oportunidade de você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, os mistérios que você reconhece como mistérios insofismáveis, mistérios irreconhecíveis. Ó céus, por quê? Parece até aquela hiena lá do desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Por que essas coisas acontecem? Não é assim. Nós podemos conhecer. Não tem apenas uma porta aberta no céu. O João diz que não é apenas uma porta. Ele fala de várias portas que estão abertas. O segundo desafio para nós é que tudo aquilo que acontece conosco, aqui, tem uma conexão lá. Então nós podemos confiar que as nossas vidas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A sua vida, minha irmã, a minha vida está nas mãos e no controle de Deus. Aqui é o seguinte, pessoal, ou a gente confia, ou a gente não confia. Ou a gente vive, de fato, sabendo que as coisas estão nas mãos de Deus, embora o nosso coração se entristeça por respostas que não temos, por circunstâncias que não controlamos, por caminhos que muitas vezes não escolhemos, mas temos que trilhar. Deus tem o controle. E nós podemos ficar tranquilos com isso. Esse é um passo de fé. Mas é para isso que fomos chamados. E a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente confia que no centro do universo tem um trono e que tem alguém sentado nesse trono, ou a gente vive às nossas próprias custas. Ou a gente vive pelo nosso próprio entendimento. E vai continuar nas confusões que o nosso coração, que é enganoso, diz para nós. Em segundo lugar, nós temos que renovar a nossa confiança em Deus, de que a minha e a sua vida está nas mãos e no controle do Senhor. Um outro aspecto aqui que nós podemos trazer para a nossa vida diante de Deus, é que Deus se revela para nós, sim. Deus é bondoso, os céus estão abertos, mas vamos com cuidado, com o temor do Senhor, porque veja que João, para poder reconhecer o que havia no céu, ele precisou estar em espírito. E segundo, ele reconhece aquele que está assentado no trono em aspecto de, e não diretamente. Ou seja, aquilo que Deus não revelou aos seus servos no Antigo Testamento, que Deus não revelou a João, numa visão que marcou a vida da igreja, em toda a era cristã, Ele não vai revelar para você. Não adianta você achar que você é a última bolacha do pacote, não é assim que fala? Né? Vamos com cuidado, vamos com o temor do Senhor. Vamos nos contentar com compreendermos a grandeza e a majestade de Deus no aspecto de, para que o nosso coração não se ensoberbeça, mas para que nós tenhamos o temor suficiente de saber que estamos diante do Todo-Poderoso. Parece até contraditório o que eu estou dizendo, né? Ao mesmo tempo que eu me reconheço diante do majestoso, do grandioso, do Todo-Poderoso, eu me reconheço pequeno e limitado na minha visão que eu tenho de Deus. Nós estamos falando do temor do Senhor. A gente não pode brincar com Deus. A gente não pode tratar a visão que o Senhor nos dá aqui no Apocalipse
como algo pequeno e de pouco valor. Outro aspecto aqui para nós trazermos ao nosso coração. Nós ainda temos a oportunidade de receber o cuidado de Deus, a graça de Deus, a majestade de Deus, mas o Evangelho nos prepara para o dia de nos encontrarmos com o Senhor no seu juízo. Como nós temos nos preparado? Como nós estamos diante das evidências que temos de que o Senhor também executará o seu juízo? Nós temos agora a oportunidade da graça, mas vem aí o tempo do juízo. Precisamos vigiar. O arco-íris antecede ao trovão, mas o trovão está posto. O Apocalipse vai nos mostrar que o Senhor é esse que julga aqueles que são inimigos da igreja de Deus. Por último, queridos irmãos e irmãs, que eu acho que é o aspecto mais extraordinário aqui do texto, é que cada vez que nós viemos à casa do Senhor, que a gente canta aqui que Deus é Deus, que Deus é louvado, que Deus é bendito, que Deus é digno, nós estamos adorando juntamente com aqueles que estão no mundo celestial. Nós estamos conectados com os seres viventes, com os anjos, com os anciãos. Nós não estamos numa atitude meramente humana quando nós viemos à igreja. Nós adoramos ao Senhor aqui. E há também seres celestiais adorando ao Senhor pelos séculos dos séculos, sem descanso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando nós adoramos aqui, nós nos juntamos com a igreja de Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, e aquela que já foi recolhida pelo Senhor, dizendo: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê essa tranquilidade de podermos viver sabendo que o Senhor cuida de nós. Nos dê o temor de podermos adorar aquele que é o Todo-Poderoso, mas o aspecto nós só podemos ver em parte, porque é semelhante a pedras preciosas. Que o Senhor nos dê a vigilância necessária para nos apresentarmos diante de Deus, de forma que Ele se agrade de nós, de forma que vivamos de acordo com aqueles que foram chamados pelo seu amor, que estão debaixo do arco-íris, que estão debaixo desse cuidado de Deus, para que não soframos os perigos da ira de Deus e do juízo vindouro do Senhor. Sejamos fervorosos na nossa adoração, porque ela também acontece nos céus, cada vez que adoramos aqui na terra. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Temos uma última canção. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte. Quem sabe você está assustado ou alarmado com alguns acontecimentos. Quem sabe, às vezes, você é tomado por desânimo, por tristeza, por não ter o controle sobre tudo. Coloque o seu coração diante de Deus e deixe que Ele continue a controlar e a dominar sobre a sua vida, de forma que você se sinta seguro diante daquele que está assentado no trono. O trono do universo não está vazio. Pai Celeste, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus poderoso, é aquele que era, que é e que há de vir. Nós glorificamos o teu nome e a tua presença.
nós dedicamos a Ti, ó Deus, toda a honra, todo o louvor, porque o Senhor é digno de receber a glória, o poder, porque o Senhor nos criou, e o Senhor criou todas as coisas. Foi por causa da Tua vontade, ó Deus, que tudo veio a existir. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E que nós, como Igreja de Cristo Jesus, estejamos cientes do nosso papel, do lugar em que nós somos colocados, para que o Senhor nos fortaleça, dia a dia, a permanecermos fiéis a Ti e podermos, juntamente com o Senhor, servir e dirigir, ó Pai, a Tua vontade na direção das coisas e do mundo. Louvamos e engrandecemos o Senhor e agradecemos esse cuidado tão especial em nome de Jesus. Amém.